E aí, fiel, tudo bem? Vamos para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado às 7h30 da noite em Goiânia, Goiás e Corinthians. Um jogo adiado da 32ª rodada. Vocês se lembram, né? Na ocasião, a torcida do Corinthians não tinha como entrar no estádio, os ingressos não poderiam ser vendidos por uma questão da justiça comum. E aí o STJD deu esta condição de, com a partida sendo adiada, agora existe a possibilidade de torcida visitante. Então teremos o apoio da fiel torcida em Goiânia na partida deste final de semana. Aqui o treinamento, antes da viagem, o técnico Vitor Pereira e toda a comissão técnica tiveram o habitual trabalho de academia, ativação e aquecimento, depois parte interna, parte externa, aqui no gramado também, com um trabalho de campo reduzido, a definição do time e bola parada para treinar o Corinthians para essa partida tão importante no Brasileirão, a nossa tentativa de reabilitação depois do que aconteceu no meio de semana. E alguns jogadores seguem ausentes, então é muito importante a gente trazer, como já fizemos no último mês, agora, 30 dias depois, a gente vai atualizando essa questão que envolve o Departamento de Saúde e Performance. O líder desse departamento aqui no Corinthians é o Bruno Maziotti, que agora vai apresentar para vocês, caso a caso, como está a evolução dos jogadores entregues ao departamento médico ou mesmo a transição física. Boa tarde, fiel. Viemos aqui no intuito de sempre dar informação para vocês, esclarecer como é que está a situação física e de saúde dos nossos atletas. E sempre importante porque a gente tem aqui a oportunidade de um canal de vocês entenderem como é que é o nosso dia a dia. Muitas vezes parece que a notícia ela é ruim, ela é triste, mas não, a gente tem aqui trabalhando bastante para que minimize sempre essas condições. É o final de temporada, são jogos aí que podem definir nossa temporada numa classificação da Libertadores. E a gente gostaria aqui de estar passando para vocês e comunicando o nosso boletim informativo do Departamento de Saúde e Performance. A situação do Adson e do Xavier são os atletas que estão na iminência já de sair dentro do processo de transição. O Adson com uma lesão muscular que evoluiu muito bem, está com 8 dias dessa lesão, normalmente o período aí é em torno de 20 dias. A gente está adiantando um pouquinho nosso processo justamente em função dessa resposta. Então a gente tem a possibilidade de encontrar o Adson já na semana que vem, entrando numa fase de treinamento com o grupo, que isso é uma fase importante, onde a gente começa aí a colocar os nossos critérios de liberação total para a volta aos jogos. O Xavier com uma tendinite no joelho direito, já se recupera muito bem, já iniciou a fase de transição. Na fase seguinte agora é treino com grupo, então a partir de sábado ele começa a treinar com grupo e é uma boa notícia porque a gente tem mais um atleta voltando dentro desse comportamento de saúde e performance. O outro grupo que é Balbuena e Renato Augusto, que saíram no último jogo com uma queixa de posterior, uma queixa parecida para os dois, justamente em função da questão do número de jogos, a questão da proximidade, o calendário muito denso, mas já estão dentro de um contexto já de processo de treinamento, porque não há uma necessidade, não há uma lesão grave, não tem uma ruptura muscular, e sim um reajuste em função de uma fadiga muscular que tenha ocasionado pelo número de jogos. Então na semana que vem a gente também tem a chance de contar com esses atletas já numa fase de volta a treinamento com o grupo de forma parcial até a liberação total. Depois a gente tem os outros atletas, que é o Maicon, que a gente vem de um processo de recuperação da panturrilha, então a gente tem um pouquinho mais de cuidado, eu já falei isso aqui com vocês. Atletas que vêm com esse tipo de lesão, a gente precisa ter um cuidado muito maior para que a gente tenha critérios de evolução. Então o Maicon foi liberado, voltou a jogar. A gente tem ali uma sequência de jogos, 4, 5 jogos. A gente tirou o Maicon agora para poder recondicionar um pouquinho. Na nossa avaliação a gente percebeu que o atleta precisa trabalhar um pouquinho mais o seu condicionamento físico, até para que tenha uma melhor performance dentro do jogo, e é isso que a gente cobra dos nossos atletas. Então o Maicon também entrou nesse processo de condicionamento durante a semana que passou agora, para a semana seguinte a gente ter a condição de colocar o Maicon também voltando com o grupo e aí participação dos jogos. Situação do Júnior Moraes, já coloquei aqui para vocês de forma antecipada, desde o mês de setembro. O Júnior continua nesse processo de reabilitação, A gente tem evoluído muito na condição de detalhamento dessas informações. O Júlio tem participado de treino, tem participado da condição de, até mesmo de alguns jogos, até inserido no contexto do jogo, mas vai ser assim até o final do ano.
é importante a gente ressaltar, foi uma lesão complexa, a gente está cuidando da saúde do atleta, o Júnior hoje é um ativo do clube, a gente sabe quanto ele se dedica, eu confio muito no trabalho que vem sendo desenvolvido com ele e a gente está trabalhando o Júnior para uma próxima temporada. Logicamente que é uma situação que a gente não gostaria, mas a gente tem aqui a necessidade de ser responsáveis por qualquer tipo de ação que a gente toma agora com o atleta. Então, esse é o boletim em relação ao Júnior. A gente mantém o Júnior ainda nesse processo de recuperação, porque a gente entende que há necessidade de se manter esse tipo de trabalho até o final do ano. Tá? Isso não quer dizer que o atleta não possa estar dentro das partidas, nas próximas partidas seguintes, mas isso vai de acordo com as nossas avaliações semanais com esse atleta. Paulinho segue seu processo de evolução de forma muito satisfatória, né? Então já mais de 5 meses da cirurgia, já entra numa fase de bastante treinamento no campo, vem respondendo de forma muito boa. A gente tem aqui a preocupação de trabalhar com ele a cada semana um pouquinho mais de inserção ao campo, para que ele interrompa isso nas férias, faça o seu trabalho de manutenção e no início da próxima temporada também já ter o Paulinho ali muito próximo de trabalho com o grupo, para que a gente possa ter o atleta ao longo da temporada seguinte, que é bastante importante. E para fechar, a notícia triste foi a notícia da confirmação da lesão do cruzado do mosquito. A gente tem um trabalho agora de pré-operatório, onde a gente minimiza a condição de dor do atleta, onde a gente melhora um pouquinho a condição funcional desse joelho, para que a cirurgia, quando for feita, esteja na melhor condição possível. A gente já sabe quais são os procedimentos, é uma recuperação longa. A preocupação nossa agora é cuidar da questão psicológica do atleta, né, para que ele possa suportar o processo de recuperação, que é sempre longo e doloroso, no sentido de buscar força e entender que a necessidade de focalizar toda a sua energia para uma recuperação rápida e plena, e a recuperação rápida e plena nesse momento faz parte aí de um processo longo que pode durar até 9 meses. A gente espera que tudo corra bem na cirurgia, tenho certeza que sim, né? O Joaquim Grava, que é o nosso médico responsável por esse tipo de caso, tem total confiança que a gente vai aí ter boas notícias após a cirurgia e iniciar o processo de recuperação já nos primeiros dias, para que a gente tenha aí boas notícias na temporada seguinte.